Começa agora o programa Café Filosófico. A apresentação: Pastor Sidney Gomes e Diácono Renan Moreira. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. Bom dia! Está começando mais um programa Café Filosófico nessa manhã de quarta-feira. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falar a respeito de temas que são simples do nosso dia a dia, no entanto, extremamente profundos. Esse que vos fala é o diácono Renan Moreira. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito de libertação. O tema de hoje será libertação. Mas antes de começarmos a falar a respeito, eu gostaria de chamar aqui o meu convidado de todos os programas, meu companheiro, Pastor Sidney Gomes. Bom dia, graça e paz a cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo. E é um tema muito abençoado. Gosto muito desse tema, falar de libertação. E tem várias áreas, de libertação que nós vamos falar. E eu acredito que você aí na sua casa pode estar pensando, poxa, eu preciso em alguma parte da minha vida ser liberto, né? Então, penso você aí que esse programa vai ser de grande edificação e você vai ficar até o final para saber qual área da sua vida que precisa ser liberta. Amém? Fica conosco até o final aí. Com toda certeza. E agora eu gostaria de chamar a minha convidada nessa manhã, Pastora Luana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia os ouvintes. Eu estou muito contente por esse convite de estar aqui compondo essa mesa. É um tema muito peculiar, um tema muito importante a ser dito, porque nós bem sabemos que a libertação é um assunto muito sério e que muitas pessoas precisam entender um pouco mais sobre esse tema que iremos falar nesta manhã. Com toda certeza, meus irmãos. Bom, meus irmãos, para iniciarmos aqui esse tema, eu gostaria de trazer um texto no início do ministério de Jesus, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." Bom, meus irmãos, a gente consegue observar aqui que, por incrível que pareça, os primeiros que reconheceram Jesus no seu ministério foram os demônios. E quando Jesus estava ensinando na sinagoga, e esse homem possuído por um espírito impuro foi até ele, o espírito impuro disse: "Eu sei quem você é. Eu sei quem você é." Então, quando Jesus libertou esse homem, as primeiras palavras de Jesus foram: "Cale-se." Jesus repreendeu aquele espírito impuro. Por quê? Porque aquele espírito impuro, ele iria revelar àquelas pessoas aquilo que pertence ao Pai. Ele era o Messias, mas ainda não havia chegado o tempo, ainda não havia chegado a hora disso ser revelado aos homens. Então, a primeira coisa que nós conseguimos aprender aqui é que o espírito impuro, ele sabe quem somos. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Então a primeira coisa que precisamos
para sermos libertos é saber quem somos também. Quem é você? Quem somos nós? Todos nós precisamos saber quem somos para que então possamos ser libertos. Pastor Sidney Gomes. Graça e paz, mais uma vez. Eu quero citar 2 tipos de libertação, onde a gente se atenta muitas das vezes só para um. Quando se cita quando o cristão, o evangélico, né, o irmão, se fala a respeito de libertação, sempre vai levar para um lado espiritual. Porém, eu quero fazer uma outra citação. Além da libertação espiritual, existe a libertação psicológica, né? Que é algo muito importante para a gente saber. A libertação espiritual e libertação psicológica são conceitos que abordam a liberdade e o bem-estar de maneira distinta, mas interligadas. Tanto o psicológico como o espiritual estão interligados uma na outra. E é o que a gente vai estar descorrendo. Rapidamente, a libertação espiritual refere-se ao processo de libertar-se de amarras espirituais, crenças limitantes e experiências passadas que impedem o crescimento pessoal e a conexão com Deus. Essa é a libertação espiritual, aonde muitas das vezes, como o Renan já disse, e a gente vai estar discorrendo com relação a essa libertação, onde as pessoas, alguns ficam endemoniados, e algumas áreas da vida da pessoa, nesse sentido espiritual, precisa ser liberto. Agora, o psicológico vai dizer assim: libertação psicológica foca na saúde mental e emocional de cada pessoa. Envolve o reconhecimento e a superação de traumas, medos e padrões de comportamentos que afetam negativamente a vida de uma pessoa. Isso pode incluir terapias, aconselhamento psicológico e técnicas de autocuidado que ajudam a promover a resiliência e a autoestima e a capacidade de lidar com desafios. Então, no psicológico também precisa de uma libertação. E aí, nesse sentido, você precisa ir para um terapeuta, você vai ter que procurar um psicólogo, né, ou um psiquiatra. E é nesse sentido que muitas pessoas estão enganando, como que eu posso dizer, estão demonizando tudo, estão espiritualizando tudo, sendo que o problema às vezes não é espiritual, às vezes é psicológico, e precisamos se ater para isso. Com toda certeza, nem sempre o problema é espiritual, às vezes é psicológico. E nesse momento eu gostaria de ouvir o comentário da minha convidada nessa manhã, pastora Luana, pode ficar à vontade. Bem, como já foi falado aqui, existe alguns tipos de libertação, né? Primeiramente, a gente viu, conforme o texto que foi mencionado aqui, que há um problema, algo por detrás de prisões, né? De pessoas que sofrem, que estão aprisionados, não somente na parte psicológica, mas também na parte espiritual. Então eu vou aqui primeiro ressaltar a questão espiritual. As Sagradas Escrituras, ela fala de diversas pessoas que estavam ali aprisionadas por espíritos de demônios. Então a base para a prisão, para o sofrimento da grande maioria das pessoas, ela está originada em espíritos opressores, em espíritos imundos,
que ocasiona ali na vida da pessoa vícios, muitas das vezes, enfermidades, doenças, problemas sim psicológicos também. Então, conforme aqui já foi mencionado, o primeiro que reconheceu o ministério de Cristo foram os demônios, né? Quando ele fala, você vê nos atormentados do tempo, ele identifica Cristo. E eu quero aqui deixar um versículo que se encontra em João 8,36, que diz assim: assim sendo, se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Então, quem de fato tem o poder de libertar uma pessoa é Cristo Jesus. Ele é o único que tem o poder de libertar um ser humano de qualquer tipo de prisão, seja ela psicológica, seja ela de espíritos opressores. A única pessoa que pode libertar uma pessoa é Cristo Jesus. Não há libertação se não for por intermédio de Jesus Cristo. Se tratando de algo que é espiritual, se tratando de demônios, se tratando até de doenças ocasionadas por espíritos opressores. Jesus, ele é o único que pode sim libertar uma pessoa. Então, dentro da minha oportunidade, eu quero contar um pouco, de uma forma bem resumida, Pastor Sidney, um pouco da minha experiência, de algo que eu vivenciei na minha adolescência, infância para a minha pré-adolescência e minha adolescência. Eu fui uma pessoa que fui oprimida por espíritos opressores, por demônios. Eu tinha problemas de insônia, eu não conseguia dormir, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu trocava o dia pela noite. Quando eu dormia, eu sentia a presença de algo, de um animal do lado da minha cama. Para a psiquiatria, eu tinha um problema de esquizofrenia, né? Se a gente for conversar com um médico, falar, olha, eu escuto vozes, eu estou vendo vultos, eu estou tendo essa percepção, aquela percepção, os médicos, por não entenderem esse princípio, né? Não entenderam as Sagradas Escrituras, eu menciono aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo, eles vão aderir isso a um problema psiquiátrico, né? Vai falar que é um problema de esquizofrenia. Só que eu vivi com esse problema de sentir a presença de alguém caminhando ao meu lado durante muitos anos da minha vida. Eu ouvi vozes durante muitos anos da minha vida, a parte da infância, pré-adolescência até a adolescência. E isso foi me trazendo outros problemas físicos. E quais são esses problemas físicos? Dores de cabeça constante. Eu sofria de uma dor de cabeça que começava na segunda, Renan, e só terminava na sexta-feira. Então eu ficava uma semana com uma dor terrível, que a impressão que eu ia ter é que a minha cabeça ia explodir. Eu sentia um latejamento nas laterais, uma dor muito forte, e nenhum remédio fazia com que aquela dor desaparecesse, né? Além disso, tinha um problema de insônia, eu não conseguia dormir. Então eu acredito que muitas pessoas que podem estar nos assistindo hoje ou amanhã, à noite, independente do horário, pode se identificar com esses sintomas. Eu tinha insônia, eu sofria de uma dor de cabeça terrível, eu não dava certo em relacionamento nenhum, ou seja, havia um espírito que me oprimia a minha vida e que trazia outros problemas. Então, por que eu recitei esse versículo? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E qual foi o momento que essas coisas deixou de existir na minha vida? Que isso sanou na minha vida? Foi no momento que Jesus me chamou para o Evangelho. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com a Palavra de Deus, quando eu fui à igreja, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, foi quando houve de fato essa libertação. Eu deixei de ouvir vozes, eu deixei de ver vultos, eu passei a dormir. Uma pessoa que não dormia, eu passei a dormir. Coisas que não davam certo na minha vida passou a dar. Por quê? Porque havia ali um espírito opressor na minha vida. Porque havia uma manifestação de sintomas físicos e sintomas espirituais também. Eu estou falando de uma forma muito resumida, por conta do nosso tempo aqui. E após a minha ida ao Evangelho, o meu resgate, porque é Cristo que nos resgata, é Ele que nos tira das trevas, da escuridão, Ele que nos liberta do poder do inimigo, do pecado. Eu nunca mais, graças a Deus, eu vi esse tipo de coisa, eu vi vultos, ouvi vozes, ou passei a dormir. Então, para um médico, se eu fosse procurar um psiquiatra, talvez
eu estaria tomando remédio até o dia de hoje para algo que para a ciência não tem cura, mas para Cristo tem cura. Era um problema psicológico aos olhos do ser humano, do médico, mas também era um problema espiritual. E eu não precisei tomar remédio nenhum. Hoje eu sou liberta, graças a Deus, por Ele ter agido na minha vida. Hoje eu durmo igual a pedra, durmo muito bem, graças a Deus. Não tenho mais as percepções dos demônios que eu via anteriormente. Não sofro de insônia. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Minha vida está muito bem, graças a Deus. E eu coloco isso na conta de Cristo, porque foi Cristo que me libertou. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é só para a gente começar aqui a nossa conversa. Caramba, graças e glórias a Deus, meus irmãos. Você está no programa Café Filosófico. Então, eu já vou pedir para você deixar aquele seu like, para você deixar aquele seu comentário e compartilhar o nosso vídeo também. Bom, com relação a esse assunto, a verdade, uma verdade muito verdadeira, digamos assim, é que nenhum de nós somos 100% livres. Todos nós somos escravos de alguma coisa. Todos nós somos escravos de alguma coisa. O livre-arbítrio, ele consiste em você escolher quem vai ser o teu Senhor. Você vai ser escravo de quem? Esse é o livre-arbítrio. Certa vez, os fariseus, eles discutindo com Jesus, eles disseram: nós não somos escravos de ninguém. E Jesus, em sua sabedoria, disse: vocês são escravos do pecado. O pecado é o senhor de vocês. Então, quando Jesus, ele morreu na cruz e nos libertou do pecado, hoje, nós podemos escolher servir a Ele. E ser servo de Cristo nada mais é do que ser escravo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo dizia: eu sou escravo de Cristo. Então, para ser liberto, primeira coisa, você precisa saber o que está te aprisionando, o que está te prendendo. Quem é o teu Senhor? Você é escravo de quem? Você é escravo da bebida? Você é escravo do cigarro? Você é escravo de um vício? De uma prática? Você é escravo do seu emprego? Você é escravo de uma pessoa, da sua esposa, por exemplo? Da sua mãe? Pessoas que são escravas umas das outras. Pessoas que são escravas do seu pecado. Uma coisa muito interessante que nós observamos são 3 parábolas que Jesus ele conta em Lucas 15, que é uma das passagens mais favoritas aqui do meu companheiro, pastor Sidney. Nós temos a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela sabia que estava perdida e não conseguia voltar. Então o pastor foi até ela e a resgatou. Talvez você esteja perdido, aprisionado e não consegue voltar. Nós também temos a moeda perdida, a dracma perdida.
Uma moeda, ela não sabe que está perdida. Talvez você esteja perdido e não sabe que está perdido. E também nós temos o filho pródigo. Aquele que sabe que está perdido, sabe o caminho de volta, mas não quer voltar. O pai não foi atrás dele. Talvez você esteja preso, perdido, sabe o caminho de volta, conhece, sabe que Jesus pode te libertar, mas você não quer voltar. Você ainda está desfrutando dos prazeres da carne, os prazeres do pecado. E o pecado vai se tornar o teu Senhor. Pastor Sidney Gomes. Glória a Deus. Eu quero fazer uma ressalva até dentro do que a pastora também ela citou, João capítulo 8, verso 32, 36, eu quero citar o capítulo 32. Capítulo 32 vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o conhecimento da verdade ela liberta, a ignorância ela escraviza. E em uma outra passagem vai dizer também que o meu povo perece por falta de conhecimento. E precisamos ir atrás do conhecimento, justamente para a gente ser liberto de algumas áreas da nossa vida. E sem essa liberdade, digamos, espiritual e a psicológica, que eu acho que essa é a mais agravante, né? Porque a psicológica ela é muito complicada. A pessoa pode, digamos, ser contaminada com esses problemas psicológicos. E aonde você prisionado, né, como o Renan já disse, é uma prisão, onde você fica prisioneiro dentro, de repente, de um problema passado, né? De repente de um problema no seu dia a dia, com seu irmão ou com seu parente, com um amigo, e aquilo você leva para a sua vida e aí vai afetar o espiritual. Vai afetar o seu relacionamento com os seus familiares, se é casado com o esposo, com os filhos. E por isso que há uma necessidade da pessoa ser liberta psicologicamente também. Porque eu sei que tem todo um processo, mas às vezes a gente é afetado diariamente em todos os lugares, em qualquer situação, às vezes no trabalho, por um problema lá. E aí esse problema você leva para sua casa e pessoas que não têm nada a ver com a situação acaba sendo prejudicado porque você trouxe um problema de casa, afetou o seu psicológico e você carregou esse problema para dentro do seu lar. Então por isso que há uma necessidade de uma libertação psicológica, né, que você precisa ser liberto. Às vezes é na escola, às vezes é no trabalho, às vezes é no percurso do trabalho para casa, enfim, são em várias áreas, né? E aqui também eu queria fazer uma citação de Lucas, capítulo 4 e o verso 18, que vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, né? E aí eu queria até para a parte
B do versículo, que vai falar assim, ó, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos, libertar as pessoas lá do cativo, dessa prisão, né, que aprisiona a pessoa psicologicamente, de alguma forma, né? E aí em Colossenses vai dizer assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Então, com relação a essa prisão, e onde está dizendo aqui em Lucas, né, da vista aos cegos e libertar as pessoas dessa prisão, me lembrou, Renan, algo muito interessante, eu queria até compartilhar com vocês, eu trouxe escrito aqui, para mim não errar nenhum ponto, que é a respeito do mito da caverna de Platão. Mito da caverna de Platão é muito interessante. Diz assim esse mito: vamos conversar sobre como podemos estar preso em uma caverna e sobre como podemos fugir dela. O mito da caverna é uma alegoria criada por Platão para ilustrar a natureza da realidade e buscar pela verdade. Na história de Platão, descreve um grupo de pessoas que foram criados e vivem em uma caverna desde o nascimento. Olha que interessante, né? Platão vai falar que tem um grupo de pessoas que eles estão presos em uma caverna, né, desde a sua infância, e a única coisa que eles veem são sombra daquilo que, digamos que tem uma fogueira, né? As pessoas passam e a sombra reflete dentro da caverna. E aquelas pessoas foram criadas ali dentro da caverna, né? E a única coisa que eles sabem com relação à vida, né, ou ao mundo externo, é aquilo que ele vê pelas sombras, né? Eles só conseguem enxergar aquelas sombras, né? E aí, o que acontece? Ele vai dizer que em um determinado dia, uma daquelas pessoas se solta dali, da caverna, e sai da caverna. Quando ele olha, ele vê as cores, ele vê as casas, as pessoas, ele fica impressionado. No começo, ele ficou praticamente cego, não estava conseguindo enxergar, porque vivia dentro de uma caverna escura, onde ele só via sombras, né? Só vivia sombras. Aí quando ele sai fora da caverna, ele começa a enxergar as coisas, ele fica maravilhado. Fala, nossa, que maravilha, o que eu estava vivendo lá dentro? E agora as cores, tudo deixou ele maravilhado, né? As pessoas, o que as pessoas diziam, falando a respeito de liberdade e tal. E lá dentro, na prisão, não conseguia ver nada. Era só o que ele via, né? O que as pessoas estavam falando para ele ali dentro. Que a vida para ele era o que ele estava vivendo ali dentro daquela caverna. Mas quando ele sai, ele viu que a coisa era muito mais além daquilo que ele via só pelas imagens, né? Pelas sombras ali. E aí ele sai, ele vê a natureza de Deus, vê a luz, vê o sol, né? E ele fica maravilhado. Aí o que acontece? Ele volta para lá para abrir os olhos das pessoas e fala, não, existe um mundo além desse daqui que a gente está vivendo. Você tem que ir lá para fora, você tem que sair daí de dentro. E aí o que eles acham? Falam, não, rapaz, esse cara tá louco. Esse cara, tudo que ele viu foi só um sonho. A gente que está vivendo a nossa realidade, né? Então é exatamente dessa forma pessoas que estão presas psicologicamente. Ela acha que ela está com razão. Ela vê um mundo totalmente diferente, né, do que é a realidade, né? Algum tempo atrás, acho que foi até em um dos nossos podcasts, eu disse que a gente vive, na verdade, uma ilusão. Essa nossa vida parece que é tudo ilusão, porque a vida real mesmo é a espiritual, é aquelas que a gente não vê,
Né? Essa nossa vida é passageira, a gente vê isso, a gente já pregou isso, a gente vive isso, porém, não é só isso, né? O real é o espiritual, é o dia a dia, aquilo que você não vê, o percurso que você só sabe o percurso que você vai sair da sua casa, vai para a igreja, ou sair da sua casa para ir para o trabalho, você só sabe isso, mas o percurso que está na mão de Deus, é só Ele que sabe o que vai acontecer nesse percurso e se você vai chegar lá no final ou não, ou se vai chegar lá no final ou não. Então é essa prisão que o Senhor tem para nos libertar, em uma prisão ilusória, que quer enganar a gente, quer nos aprisionar, né? O Senhor quer nos libertar desse cativo e nos levar para uma vida real do dia a dia. Amém? Amém, graças e glórias a Deus. Assim como o pastor Sidney disse, o maior de todas as prisões não é a física, não. A maior prisão é aqui, ó, sua própria mente. Sua própria consciência é aquilo que mais te aprisiona. E agora eu gostaria de ouvir a opinião da nossa convidada, pastora Luana. É verdade, uma das maiores prisões acontece no campo da nossa mente. E como foi colocado aqui pelo pastor, esse versículo que o Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. As crenças limitantes, elas são aquelas que estagnam a vida de uma pessoa. Crenças limitantes é aquilo que faz com que você enxergue apenas aquilo que você está vivendo ao seu redor. Ela carrega crenças que limitam ela de crescer, de avançar. Exemplo dessa caverna de Platão, é isso? Sim. Que eles viviam ali dentro daquela caverna, eu já vi até um vídeo, né, sobre isso, a história mencionada através de vídeo. Eles viam apenas sombras, então eles acreditavam que a vida era só aquilo. Então, quantas pessoas, desde a infância, elas acreditam em algo que foi ensinado pelos seus pais, olha, você só pode ir até aqui, você não pode ir avante, e ela cresce acreditando nisso, e ela acaba tendo uma vida aprisionada, né, no seu psicológico, na sua mentalidade, na sua forma de enxergar as coisas, e pela falta do conhecimento é que essas pessoas não conseguem se libertar. Então, o conhecimento também é uma forma de uma pessoa se libertar das suas crenças limitantes, daquilo que ela pensa que só é aquilo e não tem mais nada além. Então, o conhecimento, ele também traz libertação, né? Cristo, ele é o nosso libertador. O conhecimento, ele é uma libertação psicológica também. Quando a gente entende, compreende a palavra, as escrituras, que aquilo que Deus quer para nós é uma vida em abundância, é uma vida livre de escravidão espiritual, psicológica, emocional, como já foi dito bem no começo, existem várias vertentes de libertação. Em qual área da sua vida você se sente preso? Né? Tem coisas que a gente vai conversar, olha, eu me sinto preso nessa área, me sinto preso nessa área aqui. Então, identificar, como o Renan falou aqui, identificar aonde você está preso e buscar ajuda para se libertar, para sair dessa prisão. Né? Às vezes a gente está aqui conversando, mas tem pessoas que estão nos ouvindo, olha, eu me sinto preso nessa área aqui. O que você vai fazer? Identificar é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Buscar ajuda de quem pode te auxiliar, de quem pode te tirar dessa prisão, através da palavra de Deus, através da oração, através de uma terapia, através de um acompanhamento, através de um próprio médico também. Então, reconhecer que estar sim aprisionado em alguma área, buscar ajuda, buscar auxílio, para que assim possa ter uma vida em liberdade, para que assim possa, de fato, experimentar essa libertação, essa liberdade de mente, sair, se libertar das crenças que limita, né, que impede a pessoa de avançar, buscar o conhecimento, buscar ajuda, buscar auxílio em quem pode e assim ter uma vida mais próspera, uma vida mais abençoada, uma vida mais digna, né, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele fala lá, acho que em Romanos, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a transformação da mentalidade também traz essa libertação. Para quê? Para que possa experimentar algo novo. Então, quando eu tenho uma mentalidade transformada, entra também um pouco da psicologia aí também, do conhecimento da palavra. Então, quando eu tenho uma mente transformada, na medida que eu vou buscando conhecimento,
na medida que eu vou abrindo mão das crenças limitantes através do conhecimento, eu passo a vivenciar, passo a experimentar, passo a ter algo novo, uma vida nova na minha vida. Então, de fato, a nossa mente ela precisa de ser renovada. E ela pode ser renovada através do quê? Do conhecimento bíblico, do conhecimento da verdade, né? E aí para que você possa de fato experimentar algo novo, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso antes ter uma mente renovada, ter uma busca de renovação de mente. Com toda certeza. O conhecimento é aquilo que mais liberta a gente, né? São as palavras mais conhecidas de Jesus, talvez uma delas, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falando sobre essa questão de escravidão, algo muito interessante que a gente observa é que quando Deus ele libertou o seu povo do Egito, tirou o povo da escravidão, o povo ele passou um período no deserto. E no deserto não tinha conforto. No deserto não tinha comida à vontade, nem água à vontade e nem uma cama macia para deitar. Então, às vezes, para ser liberto, é necessário passar pelo deserto também. E o povo, ele disse, seria melhor que nunca tivéssemos saído do Egito. Seria melhor morrer nesse deserto. Imagina essas palavras chegando aos ouvidos de Deus. Aquele que fez de tudo para libertar o povo. Quando finalmente o povo estava livre, eles diziam, vamos voltar ao Egito. Às vezes, aquilo que te aprisiona é a sua maior zona de conforto. Às vezes, aquilo que te aprisiona te traz sofrimento, mas ao mesmo tempo é um conforto para você. É necessário tomar uma decisão e saber realmente o que está te aprisionando. Conhecer a verdade e, principalmente, não querer voltar ao Egito. Jesus, ele diz algo muito interessante com relação à parte espiritual. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim: quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. Jesus ele disse que quando o espírito sai, ele volta. E quando ele volta, se ele encontrar a casa vazia, a casa se refere ao nosso corpo, à nossa mente, à pessoa em si, ele traz consigo outros 7 espíritos piores. Então pense, meu irmão, talvez nós estamos aqui falando, você precisa ser liberto, você precisa ser livre, mas talvez alguém que está nos assistindo já foi liberto, já foi livre, mas está com saudade do Egito. Está querendo voltar para o Egito. Está
querendo voltar para a prisão. E aqui Jesus está dizendo que se você voltar, se a casa ficar vazia, vai ser 7 vezes pior. Vai ser muito mais difícil de se livrar se você voltar. Então, nessa manhã, nós fazemos esse apelo também. Por favor, não volte para o Egito. Pastor Sidney Gomes. Glória a Deus. Isso é uma verdade que a gente precisa carregar para nós. E principalmente, eu quero colocar como uma responsabilidade que a gente tem. Você não tem uma responsabilidade com você em si. De repente, a pessoa olha para si mesma e fala: vou levar minha vida do jeito que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Geralmente, algumas pessoas egoístas acham isso, mas esquece que tem uma família, esquece que tem amigo que ama, esquece que tem pessoas que ao seu redor ali, que leva, que carregam um sentimento sobre a sua vida e você geralmente ignora tudo isso. Mas não quero citar a você que você tem uma responsabilidade. Você tem uma grande responsabilidade com o Evangelho, com Deus, com os seus amigos que te amam, com os seus familiares. E a libertação, ele não vai vir por intermédio de amigos e ninguém ao redor. Primeiro vai vir de você. Se você quer ser liberto ou não. Se você quer continuar com a sua vida carregando do seu jeito, da sua forma, você pode fazer. Porém, você não está afetando só você. Vai estar afetando pessoas. E às vezes que não tem nada a ver com o seu problema e com o seu dia a dia. Então pensa nisso. Queira ser liberto, vai aos pés de Cristo, se arrepende, saia dessa prisão e vai até Cristo, que Ele tem o caminho para a sua vida. Com toda certeza, meus amados irmãos, nós estamos nos minutos finais, mas antes de encerrarmos, com toda certeza eu gostaria de ouvir aqui as palavras da pastora Luana. Fica à vontade, pastor. Esse versículo onde fala que sai o espírito e se a casa estiver vazia volta 7, a totalidade é 8, porque o que saiu, ele vai chamar os 7 e volta com esse 7 e fica 8. E o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro estado que ela se encontrava. Então o que acontece? Voltando ao meu testemunho, eu não tinha como me libertar sozinha dos espíritos que me atormentavam. Então Jesus, ele é o valente que amarra, né, o outro que está lá dentro da casa, tira e manda embora. Ele ornamenta essa casa, ele deixa essa casa limpa para ser ocupada por alguém. Então o Senhor, ele vem, ele limpa uma pessoa, ele liberta a pessoa através da palavra do Evangelho, do seu espírito, mas é de responsabilidade nossa manter essa casa cheia. É de responsabilidade minha manter esse templo ocupado. E por quem? Não é pelo quê, é por quem. Esse templo precisa estar ocupado, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque como o Renan mencionou e a palavra do Senhor diz, esses espíritos que saem da vida das pessoas, eles andam por lugares áridos. E não tendo onde repousar, ele volta para a casa da onde ele saiu para tentar habitar ali novamente. Só que ele olha para essa casa e ele vê que já tem alguém morando naquela casa. Porque a casa que somos nós, esse templo que é nós, ele não pode ser habitado por 2 espíritos. Ou é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou ele é habitado por demônios. E o estado da pessoa, a vida da pessoa vai demonstrar quem está habitando ali, quem está conduzindo, quem está direcionando essa casa.
Então é de responsabilidade nossa manter essa casa ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus, né, buscando ali, tendo uma vida em busca dessa plenitude da presença do Senhor. É de responsabilidade minha manter essa casa ocupada. Por quê? Porque eu tenho conhecimento e sei que um dia esse Espírito sai da minha vida, mas eu sei também que ele tenta entrar, ele tenta voltar, ele vem me visitar para saber qual é o meu estado, para saber como eu estou. E se eu estiver vazio, o que vai acontecer? Se ele encontra essa casa vazia, o que ele vai acontecer? Ele vai entrar e vai chamar mais 7. Ou seja, uma pessoa lá atrás que tinha uma vida, né, totalmente destruída como eu tinha, com problemas aparentemente psicológicos ali, vendo vultos, ouvindo vozes, tinha insônia, entre outras situações que ocorria comigo. Então imagina se eu não tenho essa responsabilidade de buscar, né, de se manter, de me manter buscando ali em Deus as coisas do Senhor e me manter preenchida. Então é essa a responsabilidade. O que eu tinha que fazer, a responsabilidade nossa é de nos encher. O Senhor, ele faz a parte que nós não conseguimos fazer, e nós fazemos a parte que Deus não vai fazer por nós, que é de nos manter cheios do Espírito Santo de Deus, como fala lá em Efésios, né? Que a gente precisa se manter cheio da presença do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra aqui, Renan. O Senhor tem o poder de libertar, de arrancar qualquer espírito de opressão, espíritos imundos que possa estar atuando na tua vida. Ele tem o poder de te curar, mas a responsabilidade é tua de se manter cheio da presença dele. Porque uma hora esse espírito ele volta, mas se ele encontrar essa casa cheia, ele não vai entrar. Mas se encontrar vazia, ele entra e traz consigo 7. Totalizando 8, porque ele volta junto com os seus amigos. E o estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. E aí é que a gente percebe que muitas pessoas que saem da igreja, que saem da presença de Deus, elas fazem coisas que antes no mundo ela não fazia. Elas fazem pior. Por quê? Porque aqueles espíritos que estavam ali trouxe mais situações para a vida dela, pior do que a primeira situação. Então é bem complicada essa segunda libertação. Aí a gente fala que é só pelo milagre. Porque a pessoa ela foi uma conhecedora, ela conheceu, ela não tem força muitas das vezes de voltar, e ela precisa, pelas suas próprias pernas, voltar a querer, a buscar o Senhor. A primeira vez é o Senhor que faz, sem você intervir nada, mas a segunda vez é você que tem que buscar com as suas próprias pernas. Com toda certeza, você está no programa Café Filosófico nessa quarta-feira. E para encerrar aqui, eu gostaria nesse momento de passar as redes sociais, né, Pastor Sidney? Então, no Instagram você vai encontrar a gente no @genuinasp, Instagram @genuinasp. No Facebook nós temos um perfil no Facebook que se chama Café Filosófico, e no YouTube também nós temos o nosso canal que é @programa Café Filosófico Oficial, e também tem o canal aí da nossa igreja, que no caso é onde aparece primeiro ali o nosso programa, que é a Igreja Genuína SP, esse é o nome do canal, Igreja Genuína SP. Ali nós temos o nosso programa, e também tem vários outros programas aí com ensinamentos da Palavra de Deus. Tem alguma rede social dessa vez, Pastor Sidney? Tem, mas vai ficar na legenda. Pastora Luana, cadê as redes? Eu vou deixar minha rede social aqui, que é o Espaço Mulher _Luana Silva. Espaço Mulher _Luana Silva. Ali também a gente vai estar colocando alguns programas nossos, que a gente também vai estar gravando assuntos mais voltados para a mulher, são assuntos bem relevantes, trazendo convidadas especiais da área da saúde e tantas outras. Então acompanhe, segue a gente aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Com toda certeza, meus amados irmãos, graça e paz, muito obrigado pela sua audiência. Dessa vez a gente não tem a xícara, mas tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Programa Café Filosófico. Café Filosófico. Levando informações e conhecimento até você.